E aí, galera do 5º ano, como vocês estão? Sou a professora Juliana e vamos dar continuidade à aula de Geografia sobre as atividades do campo. Então, os exercícios que foram propostos na aula anterior. Ao longo da história, a prática agrícola se transformou, deixando de ser completamente rudimentar. Pesquise o que seria uma prática agrícola rudimentar e como a mudança desta prática auxiliou a vida humana. Faltou um aqui. Então, vocês vão abrir o livro, lá na página 198, o livro, na página 198, e vamos ler juntos sobre a agricultura lá, desde o comecinho, ok? A agricultura refere-se à atividade desenvolvida pelos seres humanos com o objetivo de cultivar vegetais para o consumo e fornecer produtos para as indústrias, que geralmente ficam instaladas nas cidades. É considerada uma das mais antigas atividades econômicas do mundo. Para que ela se desenvolva, é muito importante saber o tipo de solo, o clima, o relevo e a hidrografia da região. Então, olha lá, agora atenção, que nós vamos falar sobre a questão da prática agrícola rudimentar. Ao longo do tempo, a prática agrícola se transformou, deixando de ser, na maioria dos casos, completamente rudimentar. Inicialmente, utilizava-se muita mão de obra humana e de animais, mas passou a aplicar muita tecnologia e máquinas que substituem a mão de obra humana. Olha lá no glossário o que significa rudimentar. Pouco desenvolvida, com elementos precários. Então, o que seria uma prática rudimentar e como uma mudança desta prática auxiliou a vida humana? Então, assim, o homem deixou de fazer aquele trabalho duro, pesado, enquanto ele passava horas lá praticando uma atividade, colhendo só, por exemplo. Agora existem máquinas, tratores computadorizados, que ele só apenas lá aperta um botão ou vai dirigindo e faz aquele trabalho que ele fazia um dia inteiro em horas ou minutos, de repente, dependendo de cada tamanho ou da situação. Então, a prática rudimentar é aquela que usava muita mão de obra humana e animal. Então, lá, aquela questão do gado que passava arando a terra. Hoje em dia, quem faz esse tipo de trabalho são os tratores. Ainda existem, o trabalho rudimentar existe em muitos lugares, mas nas grandes fazendas, os grandes centros, onde se empregavam muitas pessoas, hoje se utiliza muito a questão das máquinas. Na área rural, existem alguns tipos de propriedade. Indique qual das afirmativas correspondem a uma pequena propriedade. Então, olha lá, retomando na página 199, você pode ler o que significa uma pequena propriedade. É considerada uma pequena propriedade a área rural que é explorada pelo agricultor e sua família. Nela pode haver ajuda de outras pessoas. O cultivo da terra nesse tipo de propriedade tem como objetivo garantir principalmente a sobrevivência dessas pessoas. Então, olha aqui, qual dessas aqui corresponde a uma pequena propriedade? É caracterizada por uma grande extensão de terra pertencente a várias pessoas? Não. Seus produtos são direcionados para o mercado interno, sendo uma classificação intermediária? Não, ali está falando de intermediário. Área explorada pelo agricultor e sua família, tendo como principal objetivo garantir a subsistência dos seus proprietários. Então, aqui, o que está relacionado à pequena propriedade é a letra C. A prática da agricultura não se organiza somente pelos tipos de agricultura, mas também pelos sistemas básicos de plantio. Classifique quais são esses sistemas agrícolas. Então, nós temos o sistema 1, que é o extensivo, e o sistema 2, o intensivo. Vamos ver aqui, lá na página 200, os tipos de sistema agrícola. O que significa cada um? Qual é a diferença entre cada um?
A prática, a atividade agrícola engloba dois sistemas básicos de plantio, o extensivo e o intensivo. O extensivo é desenvolvido em pequenas propriedades, com a utilização de técnicas rudimentares e muita mão de obra. Normalmente, são cultivados vários produtos no mesmo espaço. Então, a prática da agricultura extensiva são em pequenas propriedades, onde normalmente é feito muito trabalho manual, onde se usa o homem que faz muita coisa, onde se usa a mão de obra animal também. Lembra das técnicas rudimentares. Intensivo é desenvolvido em propriedades nas quais há grande utilização de tecnologia, alto número de máquinas, pouca mão de obra e alta produtividade. Nesse sistema, normalmente é cultivado apenas um produto em toda a extensão de terra. Então, o intensivo, lembra lá dos tipos de propriedade? Ele é mais utilizado nas grandes propriedades, com o uso de máquinas, de muita tecnologia. Outra prática típica do espaço rural e da vida no campo é a pecuária. Com base nos seus conhecimentos, assinale com a letra A as imagens relacionadas à agricultura e com a letra P as imagens relacionadas com a pecuária. Então, a pecuária é aquela que está relacionada à criação de animais e a agricultura, às plantações. Então, vamos aqui. Número 1, os dois aqui estão trabalhando e vendendo o quê? Vegetais. Então, o número 1 é a letra A da agricultura. Imagem 2, nós estamos vendo aqui animais criados no pasto, ali soltos. Tem aqui o homem e o cavalo observando e vendo ali os animais. Então, número 2 é a pecuária. Letra P. Número 3, olha lá, um trator na questão do plantio, da cultura, agricultura. Letra A, número 3. Número 4, aqui ó, que é uma técnica rudimentar, né? Um exemplo, que é o homem que está o quê? Fazendo o quê com as sementes? Está plantando. Então, letra A, agricultura. E número 5, o homem que está criando diversos animais diferentes aqui, ó, criação de animais. Pecuária, letra P. Dentre os tipos de produção agrícola, podemos destacar a orgânica. Avalie as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Se tratando das características da produção orgânica, justifique as respostas falsas. Então, olha lá. Sobre a questão da orgânica, na página 201, vamos fazer a leitura. O que é atividade agrícola orgânica? A agricultura orgânica é um modo de produção que procura preservar o meio ambiente e a saúde tanto dos agricultores quanto dos consumidores. Esse tipo de agricultura não utiliza produtos químicos, uma vez que esses, de uma forma ou de outra, agridem a natureza e o nosso organismo. Pensando nisso que nós lemos agora, vamos ver o que é falso e o que é verdadeiro. Letra A. Utiliza-se unicamente de material químico no seu processo de produção. Não. A agricultura orgânica, pelo contrário, não utiliza nenhum tipo de produto químico na sua produção. Então, a letra A é F de falso e vamos corrigi-la. Na agricultura orgânica não, nunca, não, de forma alguma, se utiliza
material químico. No seu processo de produção. Letra B. Procura-se preservar o meio ambiente, assim como a saúde dos produtores e consumidores. Perfeito, é exatamente essa uma das propostas da agricultura orgânica. E C, é muito semelhante à produção comercial, sendo exclusivamente para o comércio e utilizando de uma grande quantidade de agrotóxico. Não. Então, o que nós temos aqui? Olha lá. Neste caso, o que nós vamos dizer aqui? Ela é semelhante à produção comercial? Ela é semelhante, que se vende esse tipo de produto. Mas ela não é exclusiva para o comércio. Ela é muito utilizada para a agricultura de subsistência. E não utiliza nada de agrotóxico. Então, olha lá, ela é semelhante? Ela é em alguns aspectos, porque as pessoas podem produzir para a venda. A gente encontra em muitos comércios, supermercados, produtos orgânicos, que normalmente custam muito mais caro, porque a produção é mais demorada, todo o processo. Então, ela é semelhante. É semelhante à produção comercial, porém mais comum para a subsistência e nunca, não usa de forma alguma, utiliza agrotóxicos. Certo? Então, assim, eu deixei que ela é semelhante à produção comercial pela questão que a gente encontra para a venda esses produtos em grandes redes de supermercados, ok? Mas a questão da produção dela não é em grande escala, que acontece de forma rápida. Ela demora um pouco mais no processo para poder ser vendido, porque não se utiliza nada para acelerar o crescimento e desenvolvimento de vegetais, legumes, frutas, tá? Para a próxima aula, eu quero que vocês façam alguns exercícios. O número 1, sobre a produção orgânica, indique quais práticas caracterizam essa produção. Então, relembra o que nós falamos hoje. O que caracteriza ser uma produção orgânica? O que faz aquele alimento ser considerado orgânico? 2. Neste capítulo, você identificou uma grande diversidade de produções agrícolas e podemos ampliar ainda mais os nossos conhecimentos. Então, você vai pesquisar aí na internet e descrever no caderno os seguintes tipos de agricultura ou de práticas do setor agrário. Vai ver lá o que é a prática hidropônica. Essa é fácil, né? Vocês acham no livro. A agricultura de jardim, a agricultura familiar e a permacultura. O que caracteriza? Quais são as características desses tipos de agricultura? Pesquisa, faz a tabelinha aí no seu caderno ou põe um embaixo do outro e aí nós vamos verificar na próxima aula a correção dessas atividades. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Um beijinho e se cuidem.